Graça e paz a todos os nossos ouvintes, amigos, queridos. Estamos de volta aqui nesta manhã na nossa devocional. Então você que já está conectado conosco, um grande abraço, beijo no coração. Obrigado mais uma vez por você estar conosco aqui na nossa live do Facebook. Deixa eu regular aqui, beleza? Tudo ok? Estamos aqui para o nosso estudo diário. Ele sempre trazendo aqui uma informação para você. Então, você que tem nos acompanhado aqui no Facebook, enquanto isso você já pode compartilhar, já pode chamar outras pessoas para estarem conosco aqui também, ok? Então, vamos falar hoje sobre o assunto que nós já estamos trabalhando essa semana, ok? Falando sobre a sombra das coisas, que se passaram e hoje é realidade. Qual é a realidade hoje? Aquilo que Jesus trouxe para nós em Cristo. Nós cremos pela graça de Deus aquilo que Ele conquistou na cruz para nos entregar. Então, nós estamos falando sobre as sombras, as sombras daquilo que já passou. Falando sobre a lei, sobre a sombra das boas coisas vindouras. Estamos trabalhando essa informação. E hoje eu quero falar sobre algumas ofertas que aconteciam no Antigo Testamento e muitas pessoas não tinham esse conhecimento, até porque não tinha essa informação. Mas hoje eu quero estar passando para você, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho aqui sobre as 5 ofertas que foram estabelecidas no Antigo Testamento, que eram sombras daquilo que iria acontecer na nova aliança, ok? Então, enquanto isso, você já vai convidando as pessoas, vai convidando seus amigos, pode compartilhar essa live para que nós possamos estar alcançando o máximo de pessoas aí, tá bom? Lembrando que todos os dias nós estamos aqui a partir das 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, quando nós fazemos a nossa devocional, Café com Deus, aqui na parte da manhã, ok? Então, o pessoal que tem já nos compartilhado, nos abençoado e nos seguido também aqui neste canal, tudo que nós fazemos aqui no Facebook, nós colocamos lá no YouTube, tá bom? A gente vai começar também a fazer as lives, não aqui no Facebook mais, mas vamos passar para o YouTube, tá? Nós vamos estar deixando para você aqui o nosso canal e todos os dias nós vamos fazer lá no YouTube, beleza? Então já vai se antenando aí, já vai se orientando para que a gente possa tá avisando aí o pessoal, compartilhando para o pessoal que nós estaremos indo para o YouTube, tá? O canal Trilha da Graça. Lá nós temos todos os vídeos, tudo que nós temos feito aqui no Facebook, Instagram, aonde nós fazemos, nós teremos lá no YouTube, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante bacana também, que fala sobre a questão da sombra, das ofertas que são encontradas no livro de Levítico do Antigo Testamento, que descreve em detalhes a oferta queimada, tá? Vamos pontuar aqui, ó, a oferta queimada, a oferta pacífica, a de manjares, ok? A do pecado e a da culpa. São 5 ofertas que nós vamos falar hoje aqui, bem rapidinho, só para a gente dar uma pincelada, porque a gente vai dando sequência nesse estudo, tá? Nós queremos entender o porquê de 5 ofertas e Jesus, com uma só oferta, ele de certa forma estabeleceu as 5 ofertas. Quais são as ofertas? É a oferta queimada, pacífica, manjares, pecado e oferta da culpa, ok? Então nós vamos entender o porquê disso, ó. Existem tipos de ofertas que por isso é importante para nós entendermos, por que todas as 5 ofertas
são sombras que apontam a nossa única oferta perfeita, que é Jesus Cristo. Para você entender o que nós vamos estabelecer aqui, tá bom? Então Jesus Cristo na cruz, esse sacrifício único de Jesus é tão rico em verdade que são necessárias 5 ofertas para ilustrar a sua oferta única na cruz. Isso mesmo. Mandar um abraço aí para Eliane. Eliane já está acordada também aí, já ligadinha aqui no nossa devocional. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Você pode ver que mesmo Deus tendo dado os 10 mandamentos, seu coração já estava decidido em enviar Jesus para trazer, a nossa salvação. Jesus, ele já foi, mesmo lá no Antigo Testamento, mesmo lá. Mandar um abraço para a tia Céia também. Deus te abençoe, tia. Obrigado pela sua participação aqui. Então nós estamos falando sobre as 5 ofertas, ok? Lá de Levítico. Quais são as 5 ofertas? Nós vamos relembrar aqui para vocês, para que vocês possam, acompanhar. Primeira oferta de queimada, segunda pacífica, de manjares, de manjares do pecado e da culpa. Por que isso? Nós vamos pincelar aqui algumas das ofertas que nós estamos aqui falando a todos vocês, para que vocês possam entender o porquê disso. Por que aconteceu essas 5 ofertas e Jesus, através de uma só oferta, ele conseguiu estabelecer todas as 5 ofertas, ok? Então aqui está dizendo que desde o início da aliança da lei, ele sabia que o homem fracassaria. Ele não ia conseguir cumprir a lei. Deus já sabia disso. Deus já sabia. Mas como o homem, pela sua arrogância, ele disse, não, manda pra gente que a gente desenrola a guerra. E não desenrolou nada. Nós sabemos disso, ok? Não desenrolou. Então, que nenhum homem jamais seria capaz de cumprir integralmente a lei e ser abençoado. Porque a lei estabelecia o quê? Na realidade, o que eu fazia é o que eu recebia. Não era assim? Então, se você fizer e cumprir a lei, como está escrito, você recebe a bênção. Assim era a lei. Nós não estamos debaixo da lei mais. Nós estamos debaixo da graça, da nova aliança. Ok? Então, e é por isso que, em seu amor pelo homem, ele fez uma provisão pelas ofertas. Mesmo tendo dado a lei, mas ele já estava estabelecendo através das ofertas que eu estou aqui citando, como seria, como isso aconteceria futuramente. Deus quis assegurar a existência de uma saída para o seu povo, de modo que quando ele falhasse no cumprimento da sua lei, pudesse trazer suas ofertas. Olha só. A lei foi estabelecida para que o homem, fosse guiado por ela. Mas só que nós sabemos que a lei, ela, além dos 10 mandamentos, nós sabemos que ela não tinha só os 10 mandamentos. Eram 613 regras para que o judeu pudesse cumprir naquela ocasião. Quero mandar um abraço também para Ellen Morisco, isso mesmo? Ellen Morisco, Deus te abençoe. Então, nós vemos que Deus já estava estabelecendo posso dizer assim, uma saída na vertente. E aqui ele diz assim, seu povo, de modo que, quando ele falhasse no cumprimento das suas leis, pudesse trazer suas ofertas a ele, antes de as maldições recaírem sobre eles. Aleluia, Como podemos não amá-lo dessa forma? Então ele tinha estabelecido a lei, mas mesmo assim ele tinha as ofertas também, porque ele sentiu que o povo não ia cumprir, ele colocou as ofertas para purificar ou cobrir ali os pecados dos hebreus, ok? Então nós vemos ali que o Senhor, ele estava amando mesmo, de certa forma, aquele povo, apesar de toda reclamação. Então, amado, você descobrirá que até mesmo
o processo seguido pelos israelitas quando fizeram suas ofertas é cheio de verdade. Deus não nos diz tudo claramente porque a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, né? Contudo, porque nós sabemos que estar lendo essa situação aqui, vendo esse livro aqui, acompanhando com você, você está prestes a ver mais algumas lindas sombras do que aconteceu no Calvário. Então nós estamos vendo que isso aí são sombras daquilo que iria acontecer lá no Calvário. Porque nos ensinando como nós devemos, de certa forma, nos ofertar ao Senhor. Ok? Então, por exemplo, quando um pecador levava sua oferta ao sacerdote, o cordeiro que ele levava precisava ser sem mácula ou sem defeito. Por quê? Ele levava o mais perfeito do seu rebanho. Não podia ter mancha, não podia ter machucado, não podia nada. Ele escolhia, primeiro quem escolhia era o ofertante. Ele escolhia o melhor cordeiro, ok? Então aqui diz assim, o cordeiro que levava era sem mácula. Após o sacerdote ter examinado o cordeiro, o pecador precisava colocar suas mãos sobre, a cabeça do cordeiro. Então o pecador matava o cordeiro, não era o sacerdote que matava o cordeiro, era o pecador. O sacerdote só orientava, passava ali o cutelo, passava ali a faca, para que aquela pessoa, o pecador, matasse o cordeiro. Então preste atenção aqui, Então o pecador matava o cordeiro e oferecia sobre o altar como sacrifício. Sacrifício de quê? Da primeira oferta, ok? A oferta que nós colocamos aqui para vocês, que era a oferta de quê? Que é a oferta queimada. Sacrifício, ele ia queimar aquele cordeiro, ok? Por que o pecador não pode levar qualquer cordeiro ao sacerdote? Essa é a pergunta, Por que ele não levava qualquer um? Porque ele escolhia o melhor. E aqui diz, o cordeiro precisava ser perfeito, porque era uma imagem da perfeição de Jesus. Porque na realidade, quem estava sendo oferecido ali como sombra, daquilo que iria acontecer futuramente, que teria que ser um cordeiro perfeito. Por isso que o cordeiro perfeito foi o único sacrifício. Nós vamos falar sobre isso, ok? Que foi Jesus lá na cruz, mas estou trazendo para vocês entenderem o porquê das ofertas queimadas, o porquê dos cordeiros que eram levados para o tabernáculo para que pudessem oferecer em sacrifício, ok? E aqui diz, ele é o nosso sacrifício perfeito, sem qualquer mácula. Estava representando Jesus. Esse ato tem duplo significado. Por quê? Porque o pecador estava transferindo seus pecados ao cordeiro inocente. Por que ele colocava a mão ali na cabeça do cordeiro antes de matá-lo? Porque o sacerdote fazia ali a oração para transferir o pecado do homem, daquele pecador, para o cordeiro, ok? Porque quem seria sacrificado seria o cordeiro, que é o cordeiro inocente. Enquanto a inocência do cordeiro era transferida ao pecador, fazia aquela transformação, fazia a transferência. O pecado do homem passava para o cordeiro. E aquilo que era purificado, aquele cordeiro que é purificado e santo ali, foi separado para aquilo, aquela purificação passava para o pecador. Eles transferiam, ali os pecados. E passava aquilo que era purificador para a pessoa, que o cordeiro representava a purificação, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, a gente tira a sua dúvida. Então, essa era transferida ao pecador a inocência do cordeiro, que é o que? A purificação do cordeiro transferia para o pecador.
e o pecado do pecador transferia para o cordeiro, que seria sacrificado e seria queimado, ok? Então o pecador era então tornado justo e ia embora livre de qualquer maldição. Mas aquilo ele cobria somente, né? Por isso que ele tinha que estar sempre fazendo algum sacrifício, sempre voltando para fazer o sacrifício. Então isso tem tudo a ver conosco, porque né? Aqui diz assim, ó, interessante que tem uma imagem que o sacerdote ele confere aqui, ó. O sacerdote, ó, ele confere, observa aqui, ó. Ele confere o cordeiro para ver se realmente aquele cordeiro era realmente sem mácula, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de pecado no sentido físico, ok? Então, aí ele diz, ó, o sacerdote examina o cordeiro para ver se ele é perfeito, E o próximo aqui, ó, e faz a transferência, ó. O pecador transfere seus pecados ao cordeiro inocente, enquanto a inocência do cordeiro é transferida para o pecador. Olha só, ali já estava dando o exemplo daquilo que Jesus faria por nós na cruz, ok? E o cordeiro sofre o julgamento de Deus e o ofertante vai embora sob as bênçãos de Deus. Quem sofre, na realidade, a punição dos nossos pecados é o cordeiro. Quem é o cordeiro hoje? Jesus Cristo. Jesus Cristo já sofreu a punição dos nossos pecados. Por isso que eu sempre digo que nós não podemos sofrer de novo, não podemos nos punir de novo, porque se estamos em Cristo Jesus, nós estamos ao lado do Senhor, ao lado de Deus, à direita de Deus. Somos purificados como Jesus é purificado e foi purificado, ok? Isso é uma das ofertas que eu estou passando aqui para vocês nessa manhã. É uma impressionante imagem da divina troca que ocorreu na cruz. Por quê? O Senhor está fazendo uma troca conosco. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si tudo de enfermidade, toda questão de enfermidade, doença, tudo que você possa imaginar de ruim, o Senhor levou sobre si, para nos dar a purificação, a inocência, ok? Por isso que estou aqui dizendo a vocês sobre essa situação, para trazer purificação a você. E aqui ainda diz, ó, na cruz, todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Ele tira o pecado do mundo, de todo mundo que recebe a Jesus. Aquele que não recebe a Jesus ainda permanece com o seu pecado, porque ele não reconhece que Jesus conquistou na cruz, através do sangue, através da morte, a salvação. Nós, como cristãos, reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, ok? Mas Jesus não apenas tirou os nossos pecados, ele também transferiu sua justiça para nós. Por isso que eu sempre digo que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça que Deus fez em Cristo. E ele nos trouxe o quê? Justiça, nos trouxe paz, nos trouxe saúde, nos trouxe benefícios para que nós possamos viver nessa terra debaixo da graça de Deus, ok? Então ele transfere essa justiça para nós, de modo que hoje você e eu podemos estar eternamente redimidos da maldição da lei. Isso, nós já estamos eternamente. Quando eu falo eternamente, é para sempre. Se você tem Jesus na sua vida, você já está eternamente purificado. Eternamente purificado.
porque o cordeiro tinha de ser morto. Por quê? Por que ele tinha que ser morto? Ali não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso que o sangue do cordeiro tinha que ser derramado, que estava sendo a sombra, né, representando a sombra daquilo que Jesus iria fazer. Então, nesta manhã, nós vamos passar só nesse ponto. Amanhã nós vamos dar sequência aqui, né, das outras ofertas que existiam lá no Antigo Testamento. Essa primeira oferta é a oferta queimada, ok? Então, você levava o cordeiro, o homem levava o cordeiro, o hebreu levava o cordeiro santo, um cordeiro sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de imperfeição, porque ele representava e iria representar Jesus Cristo, para que o pecador pudesse ser purificado através, né, daquilo que o cordeiro representava. O cordeiro representava o quê? A purificação, a perfeição. Por isso que não podia de forma alguma levar qualquer animal, não. Tinha que levar o cordeiro imaculado, aquele que não tinha mácula nenhuma, que representava a pessoa de Jesus Cristo, ok? Então nós estamos fazendo uma sequência aqui de estudo. Nós vamos falar amanhã sobre outras ofertas, são 5 ofertas, eu só falei sobre uma, tá? A oferta queimada, e nós vamos representar aqui para você como funcionava naquela ocasião, para que você possa entender a sombra do Antigo Testamento, sendo velado Jesus ali e sendo revelado aqui na Nova Aliança, ok? Então, mais uma vez eu quero te agradecer, para que você possa ter um dia abençoadíssimo, que Deus possa continuar aí dando vitória para você nesse dia. E lembrando que todos os dias nós estamos à meia-noite lá no Instagram fazendo a oração da madrugada, tá bom? Então, beijo no teu coração, até amanhã e que tudo transcorra da melhor maneira possível, em nome do Senhor Jesus.